Nós somos a Casa Thomas Jefferson. Temos 500 mil alunos ao longo de quase 60 anos de trabalho. Somos o maior centro binacional do Brasil, certificado pela Embaixada Americana. Temos unidades próprias em Brasília, Uberlândia e postos avançados em Goiânia. Temos, nesse momento, mais de 200 professores em 800 turmas dando aula. E, em fevereiro, inauguramos a nossa primeira escola bilíngue, a One School. Então, essa é a nossa certificação. Isso é o que tem por trás do TBS. A missão da Casa Thomas Jefferson é conectar e transformar vidas através de experiências singulares de aprendizagem. E é isso que a gente busca também no TBS, marcar e transformar vidas através da educação bilíngue. Antes de começar a falar sobre o programa, eu queria perguntar para vocês, como é que você aprendeu inglês, Jardson? Só aula com o professor 1 a 1. E você? Você estudou inglês quando criança? Na escola pública. Como é que você estudou inglês, Renata? Instituto de Línguas. Em geral, você, Daniel, como é que você estudou inglês? No IB, excelente escola. Você no IB, excelente. E você? Na Tom, excelente escolha. Você, como é que você estudou inglês, Aninha? Muito boa. E você, como é que você estudou inglês? Você não fez isso na escola? Não? Ótimo. Então, Casa Thomas Jefferson, matrículas abertas, temos os cursos online, EAD, tá bom? Então, no Brasil, como a gente aprende inglês? A gente aprende inglês, geralmente, por 4 vias. A primeira delas é o Instituto de Idiomas, como vocês estudaram na Casa Thomas Jefferson, ou no IB, ou no Wizard. Como funciona isso? Você estuda inglês como língua estrangeira, geralmente 2 ou 3 vezes por semana. Ou em escolas internacionais, que têm um currículo internacional, por exemplo, a escola americana. Ou em escolas bilíngues. Qual a diferença entre uma escola internacional e uma bilíngue? A escola internacional tem um currículo estrangeiro. A escola bilíngue tem um currículo brasileiro, mas ela tem que ter entre 30% e 50% da carga horária diária em inglês. Ou em programas bilíngues. Geralmente, uma carga estendida. Uma carga horária estendida. Então, se diz assim, faz escola no contraturno, mais 2 horas por semana ou 3 horas por semana. É uma carga estendida adicional. O que o TBS propõe? A gente propõe uma solução bilíngue. E quando a gente fala em solução, não é a solução de um problema. É uma solução que a gente entra para fazer parte da escola. A gente entra para fazer parte do DNA da escola. A gente propõe uma imersão na língua, simulando o uso da língua no dia a dia. 5 horas por semana, 1 hora todos os dias, em que a criança vai ter contato com esse professor de inglês, vai ter contato com o inglês, e o professor de inglês vai fazer parte da formação dessa criança. Não mais o pessoal do inglês, que chega 2 vezes por semana, dá uma aula e vai embora, desaparece. A gente entra para fazer parte da vida desse aluno. Então, a gente procura desenvolver as habilidades socioemocionais do século XXI. Nos nossos planos de aula, vocês vão ver colaboração, comunicação, criatividade e pensamento crítico. E por que trazer bilinguismo? Boa tarde, bem-vindas. E por que trazer bilinguismo para a escola? Por muitos motivos. O primeiro deles, geopolítico. O inglês
é a língua franca do mundo. É a língua que permite que a gente se comunique. Como diz no BNCC, o inglês não é mais aquela língua do estrangeiro. O inglês é a ponte de comunicação entre as pessoas. Se a gente estiver numa festa, hoje à noite, tiver um indiano, um japonês, um mexicano, a língua deles, a língua que eles vão usar para se comunicar é o inglês. Por razões históricas, depois da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos Estados Unidos, foi a língua, a força que teve depois da Segunda Guerra. E por razões econômicas também. Se os Estados Unidos ganharam a guerra, o inglês fica sendo o idioma oficial. E, mercadologicamente, a sociedade está pedindo esse ensino bilíngue dentro das escolas. Imaginem bem, os pais têm que trabalhar muitas horas por dia, tem muitas coisas para fazer. O que é melhor para ele? Deixar o filho dele na escola, a escola em que ele já apostou, em que ele acredita, para estudar inglês, ou ele tem que buscar a criança, ir para casa, almoçar, levar para a escola? Então, é um diferencial para a escola. Nós propomos uma solução de 360 graus. O que é isso? É a gestão. A gente dá treinamento para os gestores, a gente faz reunião com os pais, a gente explica o nosso trabalho para a escola, para os funcionários da escola. Por quê? Porque a escola tem que comprar essa ideia. Esse é um trabalho coletivo da gestão, da escola, do professor e da família. A gente faz o trabalho comercial, colaboramos na parte mercadológica, ajudamos no marketing, podemos dar soluções visuais para a escola. Nós temos especialistas que vão à escola e estudam junto com o pessoal da escola para saber o que é melhor para ela. E pedagógico. Como que a gente faz esse trabalho pedagógico? Deixa eu ver. Bom, o marketing, deixa eu começar de lá. Vamos começar daqui. A gente dá suporte no marketing, ajudando na divulgação da escola, preparamos a equipe, checamos a proficiência dos professores. De que maneira? A escola contrata o profissional que ela quer. Por quê? Porque cada professor, cada pessoa que trabalha dentro de uma escola tem o DNA da escola. Cada escola tem um perfil. E o nosso respeito pela escola começa daí. A escola escolhe o profissional que ela quer e a gente dá a chancela de língua. A escola diz para a gente, olha, João Carlos é um professor que seria contratado para essa escola. Nós fazemos testes de língua e dizemos sim, ele pode fazer parte do programa. A partir desse momento, começa o treinamento desse professor. Ele é treinado em metodologia CLIO, em trabalho com projetos. A gente cuida do desenvolvimento desse professor ao longo do ano. No primeiro momento da contratação, ele tem 8 horas de treinamento no Google Classroom, de maneira assíncrona, e mais 8 horas de maneira síncrona. É online, mas é ao vivo, não são coisas gravadas. Tem workshops todos os meses. Ele tem um encontro com a equipe acadêmica do TBS todos os meses, durante 2 horas. E tem pequenas pílulas de conhecimento específico pedagógico online. Depois que começam as aulas, a escola tem um consultor que trabalha diretamente com a gestão da escola e com os professores. Ele faz observação de aula, ele tem uma conversa com o professor antes da aula, ele observa a aula e depois tem uma devolutiva com o professor. O tempo todo visando o desenvolvimento desse profissional. Tá? Então, aqui está a lista do que a gente faz. Consultoria na contratação, treinamento dos
Customização no material didático. Como funciona isso? Não sei se vocês tiveram chance de ver o nosso material, nossos livros. Nossa parceria com o National Geographic Learning faz com que a gente desenvolva livros que são exclusivos do TBS. Os livros que os alunos TBS usam só são usados por eles. Nós escolhemos os livros da National Geographic e eles são customizados para a gente. A partir da escolha desse livro, são feitos planos de aula para cada dia do ano. De que maneira? Nós temos 200 dias letivos por ano, não é isso? A gente tem 180 planos que cobrem a matéria do livro. Por quê? Porque sempre tem aquele pai que vai dizer assim, essa folha não foi usada. Por que que me fazem comprar um livro que não foi usado totalmente? Então, com 180 aulas, já é coberta a matéria do livro. E tem mais 20 aulas que a escola pode jogar da maneira que for mais conveniente. Por quê? Sempre tem ensaio da festa junina, ensaio da festa do Dia das Mães. Então, a escola tem a liberdade de usar o programa como melhor se adequa à sua realidade. Então, 180 planos de aula e mais 20 móveis. Preparação das aulas, isso. Você tem isso numa plataforma. Na plataforma também tem todos os relatórios do ano que podem ser enviados para casa. Esse mês o seu filho vai estudar isso. Todos os boletins ou avaliações de aprendizagem, aulas extras, além daquelas que você já tem as 20 móveis. Por quê? Digamos que tem o sábado letivo e que você não quer interferir no seu plano anual. Você pega uma aula extra, ou maker, ou de cozinha, ou uma contação de história, já está lá pronta para você usar. Tem o planejamento anual, de maneira bimestral ou trimestral, como for o perfil da escola. Então, tudo isso tem numa plataforma. Então, quando você tem a solução bilíngue TBS, você não tem um livro, você tem um programa, com tudo que vem junto com ele. Bom, isso já falamos, apoio na gestão, treinamento dos gestores e equipe de vendas, reuniões de pais, assessoria de marketing, orientações na decoração e visitas periódicas. Então, essas visitas periódicas vêm à escola como um todo. A gente vai colaborar no que estiver sendo necessário. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, nós demos aula de como usar o computador, de como dar aula no Zoom para os professores de todas as matérias. Nós entramos junto com a escola durante a pandemia para ajudar. Quando a gente diz que é uma solução de escola para escola, é porque nós somos uma escola e a gente sabe o que nós estamos passando, porque é sempre o mesmo. Deixa eu ver. Bom, atividades previstas no programa, atividades extras. Aulas práticas e dinâmicas é o que tem já em cada lesson plan. A gente dá foco na comunicação. Contação de histórias, depende da faixa etária. Oficinas de gastronomia, aulas maker e desenvolvimento de projetos. E, paralelo a tudo isso, a gente tem preparação para os exames de Cambridge. Se a escola tiver interesse nessa, de levar os seus alunos a fazer as provas Cambridge, tem essa solução dentro da plataforma. A gente tem planos de aula preparatórios para as provas. E tem a equivalência, até 3 anos dentro do programa, você já pode fazer a primeira prova Cambridge. Paralelo a isso, temos, vocês viram essas caixas que a gente tem aqui na entrada? O Thinking Outside the Box. O que é isso? Cada ano, a escola recebe, a cada 25 alunos, ela recebe uma caixa, para ela usar, para a professora usar da maneira que ela
achar melhor para os seus alunos. A gente diz que é um trigger de criatividade. Dentro da caixa tem 5 sugestões de uso, mas se o professor quiser de outra maneira, pode ficar à vontade. É um presente para a educação infantil. E temos as Maker Missions, que vocês já puderam ver aqui. Isso é a partir do 3º ano. Os anos iniciais e os anos finais têm as Maker Missions de acordo com a idade. Essas são algumas das escolas em que a gente já está trabalhando. Se houver interesse de vocês de ter o contato, de falar com algum dos gestores, por favor, fiquem à vontade. Temos 15 mil alunos usando o TBS e 50 escolas no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Eu me coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor. Aqui, tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, chegar em casa e falar assim, não perguntei isso. Aqui está o nosso e-mail, caso vocês queiram entrar em contato com a gente.